e que costuma manifestar-se em todas as mentes. As reações assemelham-se, demonstrando existir um fundo psicológico comum, originado pelos mesmos pontos de referência terrenos e humanos. Por isso são proveitosos estes capítulos, por permitir-nos apresentar ao leitor respostas diretas às perguntas que ele mesmo estará formulando ao ler os capítulos precedentes. Sem dúvida seriam as mesmas que faria se tivesse assistido aos cursos, feitas pelos outros ouvintes do lugar dele. Dessa maneira, mesmo se tivermos que voltar a tratar temas já desenvolvidos, podemos melhor alcançar o objetivo principal de toda a nossa obra, fazendo tudo ser bem compreendido. Tanto mais é difícil repetir um conceito de modo idêntico duas vezes, pois quanto se pensa repeti-lo, de fato se está acrescentando sempre algum pormenor ou aspecto diferente. Diante destas vantagens, não importa se agora os problemas não são enquadrados numa visão geral, nem se são tratados sem ordem, pois, o leitor aí se encontrará um pouco, vendo resolvidas as próprias dúvidas, da maneira como costumam surgir na mente humana. Não devemos recusar nada do que possa levar a esclarecimento e compreensão cada vez maiores. Dito isto, passemos ao exame das objeções e as respectivas respostas. Objeção: Deus criou os espíritos tirando-os de sua própria substância. Então tinham de ser de sua natureza mesma e possuir suas mesmas qualidades. Ora, dado que entre os atributos de Deus devemos admitir, em primeiro lugar, a liberdade, temos de admitir necessariamente que os espíritos eram livres, de uma liberdade completa, como era a de Deus. Segue-se daí a possibilidade de erro, pois uma liberdade a qual não seja permitido tudo, até errar, uma liberdade a qual seja proibida qualquer mínima coisa, não é mais liberdade completa. Existia, pois, no sistema a possibilidade de queda, como consequência do erro. Até aqui, de acordo. Mas aqui começam as dificuldades. Entre as qualidades da divindade devemos admitir não somente a liberdade, mas também a perfeição, e pelas razões acima expostas, os espíritos deviam possuir também esta outra qualidade, a perfeição. E se eram perfeitos, deviam ser também impecáveis, não sujeitos a erros e, portanto, não devia haver possibilidade de queda. Todavia, deviam possuir também outra qualidade da divindade, como Deus, deviam ser oniscientes, e conhecer os prejuízos decorrentes de uma desobediência. Logicamente, deveriam ter escolhido o melhor caminho, ou seja, o da ordem e disciplina. É inadmissível que um ser inteligente, como os espíritos deveriam ser, venha executar um ato cujas terríveis consequências já conhecia. No entanto, há mais. A revolta não era um ato particular, de interesse somente dos espíritos rebeldes. Interessava a todo o sistema, pois atentava sobre a sua integridade. Interessava, sobretudo a Deus que era o cabeça e o centro de tudo. Ora, Deus era consciente e sabia as consequências da revolta, sabendo-as não devia permiti-la. Um pai amoroso impede até com risco de vida que seu filho caia no abismo. Além disso, Deus também era onipotente. Se assim era, como pode ter construído um sistema capaz de ruir, uma lei suscetível de ser violada, uma obra capaz de falir? Tudo isso contradiz o próprio conceito de Deus. A obra de Deus devia ser perfeita como ele, e um sistema perfeito não pode desmoronar. Se um edifício desmorona é porque está mal construído, e neste caso a imperfeição está no engenheiro, ou seja, em Deus. Se o sistema ruiu mais tarde, isto significa ser a obra imperfeita e portanto imperfeito seu autor. Sendo isto absurdo, é também absurda a teoria da queda. Resposta: diante de uma afirmação pode-se tomar duas atitudes: a de não discuti-la, demonstrando apenas os absurdos provenientes de sua aceitação, ou então discuti-la,
demonstrando seu absurdo diante dos fatos e da lógica. Seguiremos estes dois caminhos. Comecemos pelo primeiro. Poderemos excluir a teoria da queda, mas não poderemos eliminar os fatos existentes. Compete, então, a quem nega a teoria, dar uma explicação desses fatos, os quais permanecem, problema insolúvel. Partamos de um dado positivo indiscutível, conhecido por todos, a existência do mal e da dor. De que causas são eles efeito e como se derivaram? É indispensável um ponto de partida e a causa primeira só pode estar em Deus. Os fatos existem e não podem ser destruídos. Temos, ao menos, de explicá-los. Se Deus é perfeito, como podem ter saído de suas mãos coisas tão monstruosamente imperfeitas? Admitir uma filiação direta significa negar seu principal atributo, isto é, a perfeição. Como pode dela ter nascido tudo de horrível existente em nosso mundo? Como pode haver numa obra, que deveria ser perfeita, tal mancha indelével? Temos, de um lado, um Deus perfeito gerador de tudo. Temos do outro, criaturas que não podem ter nascido senão dele, sendo muito imperfeitas. Como é possível tão estreita relação de filiação entre dois elementos tão diversos? Então, se não quisermos cair no absurdo de dizer que as criaturas não foram geradas pelo Criador, devemos admitir, entre os dois, a ocorrência de algum acontecimento, ao qual se deve a transformação. Se Deus não pode ter criado, sendo Ele o todo, senão tirando tudo de sua substância, se esta só podia ser perfeita, então nada de imperfeito podia ter saído de suas mãos e muito menos criaturas imperfeitas. É, pois, absurdo uma criação imperfeita para depois se aperfeiçoar, ou uma criação de espíritos imperfeitos aos quais depois fosse imposta, contra a possibilidade de qualquer livre escolha, a angustiante fadiga de conquistar a perfeição com evolução. Além disso, inconciliabilidade entre espírito e imperfeição, e é uma contradição falar de espíritos imperfeitos. As criaturas saídas da mão de Deus só podiam ser espíritos imperfeitos, porque saíram das mãos de Deus e porque eram espíritos. O estado de perfeição só pode existir no estado espiritual. Mas, em nosso universo não existe apenas o mal e a dor. Existe também a matéria. Se Deus não é senão puro espírito, donde e como se derivou a matéria? Se só podemos conceber Deus como um estado espiritual perfeito, como pode ter nascido dele, em direta relação de filiação, este tão diferente estado material imperfeito? Há um fato positivo, indiscutível: o nosso universo é dualista. Há nele o lado material e o espiritual. Cada elemento se constrói na contradição entre dois princípios opostos. Ora, o conceito de Deus só pode corresponder a um princípio único, estritamente monista. O dualismo, então, só pode ser aceito como uma corrupção ocorrida depois. Não é admissível, em Deus, contraste, nem contradição, nem essa dissensão interna entre dois princípios contrários. Não se pode aceitar o conceito de um Deus dividido contra si mesmo, conceito de um centro que não seja unidade absoluta. Diante de todos esses fatos positivos, ou seja, o mal, a dor, a imperfeição de nosso mundo, a matéria, o dualismo etc., devemos concluir que, ou Deus não criou tudo isso e então há outro Criador e Deus não é a cabeça e não abarca tudo, ou, se não existe um antideus criador de todas essas coisas, e foi Deus que as criou, então ele errou e agora procura salvar sua obra, remediando o mal feito. Mas, se achamos esta conclusão absurda, por fazer parte do próprio conceito de Deus que não pode errar, então perguntamos, quem errou? Se devemos excluir como absurda também a outra hipótese de um segundo Deus criador diferente, não nos resta outra causa possível senão Deus ou as suas criaturas, pois fora disso não existe outra coisa. Então, se esses efeitos, como vimos, não podem ser atribuídos ao Criador,
Só nos resta atribuí-los à criatura. Neste caso, somente com a teoria da revolta e da queda podemos encontrar uma explicação lógica de tudo, porque dessa forma Deus não é o motor imediato e a causa direta do atual estado de coisas, mas entre seu trabalho perfeito e as consequências imperfeitas, se haveria interposto o fato novo da revolta, a qual teria sido a causa dessa imperfeição, que não pode de maneira nenhuma ser atribuída a Deus. Não. O mal não pode ter sido criado por Deus, porque se assim tivesse acontecido deveria ser como a sua substância, isto é, eterno e indestrutível. O mal estaria definitivamente instalado na obra de Deus, como mancha indelével, e então seria dada a essa força inimiga o poder de arruinar para sempre a obra divina. Não. Se não quisermos contradizer o único conceito que devemos fazer dele, não podemos conceber o mal, a dor, etc., senão como exceção temporária, não como parte do sistema, mas apenas como um incidente, uma doença curável, um desvio na obra de Deus. Ele é positivo, afirmativo, construtivo em tudo, e tudo negativo não pode de forma alguma fazer parte dele, nem de sua criação direta. O branco não pode gerar o negro, nem o bem produzir o mal, nem o amor engendrar o ódio, nem a felicidade criar a dor. Aqui vemos uma inversão de valores. Trata-se precisamente de um emborcamento e só uma revolta pode explicar-nos isso. Não se trata de uma criação diferente, estranha, mas de um emborcamento da criação perfeita de Deus. O efeito que temos sob os olhos apresenta-se-nos exatamente na posição que, invertendo-se, teria alcançado a causa que conhecemos em Deus. Então, dado não ser possível encontrar outras causas, a única possível, nós a vemos aparecer invertida neste efeito. Só há uma saída para resolver o problema, é ligar aquela causa a este efeito por meio do fenômeno que chamamos revolta e queda. Assim tudo fica perfeitamente explicado. Ao contrário, se negarmos esta teoria, tudo permanece mistério e contradição. Diante dos fatos reais, não basta negar, é indispensável resolver, demonstrando. Podemos, pois, repudiar esta teoria só quando nos for oferecida outra explicação melhor dos fatos existentes, os quais não podem ser destruídos pela simples negação. Enquanto verificamos existir exatamente uma relação de inversão entre a causa em Deus e os efeitos que vemos em nosso mundo, a teoria da revolta nos revela precisamente um impulso dessa natureza. Temos, assim, sob os olhos as peças de uma máquina desmontada em os fragmentos destacados de um único desenho. Experimentamos juntá-los e achamos que, em determinada posição, eles coincidem perfeitamente, dando-nos a reconstrução da máquina ou desenho. Temos esses resultados sob os olhos e não são fruto da fantasia. Eles resolvem de fato o problema. Por que não aceitá-los, se assim tudo se explica, enquanto de outra maneira nada fica explicado? Concluamos a primeira parte desta resposta. Se não quisermos contradizer o conceito que devemos fazer de Deus, devemos dizer que, se ele não é tudo, não é Deus. Então, não pode haver nenhuma causa além dele. Mas, se nele não podemos achar as causas diretas do mal, da dor, da imperfeição, da matéria, etc., porque estas contradizem sua natureza, nele devemos encontrar as causas indiretas. Isto significa ter a causa primeira, que deve permanecer sempre em Deus, sofrido um processo de inversão, antes de atingir o seu efeito. Permanece íntegra a relação causa-efeito e a sua derivação, explicando-se, dessa forma, a mudança. A chave da solução do problema está justamente na teoria da revolta. Só assim se explica por que vemos reaparecer em nosso mundo, sob a forma de qualidades opostas, as qualidades que devem ser de Deus. Esses efeitos só podiam derivar de uma causa que, embora provindo de Deus, podia em seguida erigir-se em vontade diversa porque era, por sua natureza, livre, e desse modo era capaz de desviar-se do caminho traçado, capaz,
por um impulso próprio, de imprimir uma direção diferente ao impulso da causa original. Dessa forma, vemos chegar a seus lugares todas as peças do desenho, ficando totalmente refeito. Esta opinião nos é confirmada quando observamos a evolução representar um processo de reconstrução, muito mais do que um processo de criação. Mais do que uma formação do nada, a evolução representa um trabalho de reconstituição, de reintegração do destruído. Não é criação, mas um despertar. Só assim se explica o telefinalismo da evolução e a razão pela qual o ponto de chegada já possa ter sido dado, antes de ter sido realizado o caminho para alcançá-lo. A felicidade estava na ordem e é alcançada com a reordenação. O erro foi de desobediência e é corrigido pela obediência à lei de Deus. Nosso universo é uma clínica onde se curam os enfermos da doença de rebelião. O trajeto é lógico e completo, na ordem. Um impulso errado gera desordem. Impõe-se então a evolução com processo de reordenação de elementos caídos na desordem. A revolta não tem o poder nem de criar nem de destruir. No antissistema permaneceu tudo, apenas estando tudo fora do lugar. Trata-se apenas de tornar a arrumar como estava antes. Em nosso mundo há matéria-prima para qualquer construção. Em nosso espírito jazem latentes as ideias para fazer qualquer descoberta e para civilizar as relações sociais até a felicidade, segundo a lei de Deus. No antissistema, desvio do sistema, existem todos os elementos para a reconstrução do sistema. Basta levá-los à sua devida disciplina. Uma vez constituída a ordem antes destruída, desaparecerá o mal, a dor, a imperfeição, a matéria, o dualismo e todas as qualidades deste mundo decaído, filho da revolta. Basta retornar à lei e reaparecerão todas as qualidades destruídas do sistema. A criatura foi criada feliz, com a condição de obedecer à lei. Saindo da lei, ela saiu da felicidade para entrar na infelicidade. Reentrando na lei, a criatura sairá da infelicidade para reentrar na felicidade. Assim, a vida, que começa reorganizando os elementos em formas simétricas, cristais, depois em vegetais e animais, organismos, em unidades coletivas segundo planos construtivos cada vez mais complexos, realiza, ao evoluir, o grande trabalho de reorganização da ordem, desfeita no caos pela revolta. Com isto terminamos a primeira parte da resposta à objeção. Não a discutindo para demonstrar-lhe o absurdo, mas demonstrando em quais absurdos cairíamos se aceitássemos. B. Prossigamos, agora, na segunda parte da resposta, discutindo as afirmativas da objeção, opostas à teoria da queda, para ver se correspondem à verdade. Sustenta a objeção que, sendo os espíritos perfeitos e oniscientes, não podiam pecar nem errar. Entretanto, quando tivermos compreendido o valor a ser dado ao conceito de perfeição e onisciência, isto é, que essas duas qualidades não devem ser compreendidas no sentido simplista e absoluto, como apareceu na objeção, então poderemos perceber que essa afirmativa não corresponde à verdade. Já dissemos, no capítulo 6, sobre Deus Criador, que a primeira criação dos espíritos puros produziu não uma simples multiplicidade, mas um verdadeiro organismo, um sistema, com hierarquia de posições e distribuição de funções, como é indispensável em qualquer organismo ou sistema. A estrutura orgânica não foi apenas uma necessidade para contrabalançar o processo divisionista, de onde derivara a criação e que podia ameaçar a coesão da unidade do todo. O sistema assumiu a estrutura orgânica sobretudo porque a criação de tantos seres diferentes se baseava no princípio do amor, o qual foi a força que continuou a cimentá-los, o impulso que devia mantê-los unidos em sistema, o único possível num regime de absoluta liberdade. Por isso não podia ser eliminada, a priori, no sistema, uma possibilidade de revolta. Justamente porque a vida do organismo não podia basear-se senão sobre uma livre aceitação.
Não podia ser impedida a revolta violando a liberdade dos espíritos com reduzi-los à escravidão, mas apenas pela força do princípio do amor, que devia funcionar neles em direção a Deus com a mesma plenitude com o qual aquele princípio havia funcionado, de Deus para eles. Ao princípio de amor, era confiada, de modo livre, a tarefa de frear e disciplinar o impulso oposto separatista do egocentrismo individual, a cujo predomínio foi devido à revolta. Por ter sido uma rebelião contra o princípio fundamental da criação, grande foi essa culpa e conduziu a consequências tão duras. Da revolta já falamos no capítulo 7. Quisemos aqui apenas lembrar como o amor representa o princípio de coesão e fusão, ao qual estava confiada a manutenção da organicidade do sistema, princípio cuja função foi a de organizar os egocentrismos individuais numa ordem hierárquica. Dessa maneira, contrabalançando o amor que une com o egocentrismo que divide, chegou-se à estrutura hierárquica do sistema. É necessário compreender bem esse conceito, que, em geral, não se dá importância e, no entanto, produz mal-entendidos e incompreensões. Deste conceito derivam importantes consequências. O princípio hierárquico vigente no sistema satisfaz também a outra exigência e cumpre outra função. Se a criação dos espíritos tivesse produzido uma simples multiplicidade de seres, todos iguais, não só seria impossível a distribuição e organização de atividades, como ainda, dentro da igualdade universal, Deus não seria mais centro nem seria possível distingui-lo da criatura. A organicidade do sistema é também uma consequência da necessidade de manter em Deus a centralidade dirigente do todo. Eis que o princípio hierárquico nos leva à ideia de distribuição, de distinção, de diferença entre os vários elementos. Ocupar na organização do sistema posições diferentes significa possuir qualidades diferentes para executar tarefas diferentes. Chegamos, agora ao âmago da questão, em condições de poder avaliar mais exatamente o valor do conceito de perfeição e onisciência nos espíritos. Podemos dizer que estas não podem ser entendidas no sentido absoluto, mas no relativo, não como um fato em si, como se supõe na objeção, mas como uma posição proporcional, em relação à função que devia ser realizada na hierarquia do organismo. Fica salvo, assim, o conceito de centralidade de Deus no sistema, princípio do qual deriva o de ordem, de lei e de obediência. Na homogeneidade geral, também o princípio da individualidade tenderia a naufragar, pois é difícil distinguir uma série de elementos iguais. Trata-se, portanto, de um organismo com posições subordinadas a uma outra, tendo Deus no vértice da pirâmide, com distribuição das partes, das funções e qualidades diferentes. Isto significa perfeições e conhecimentos relativos. Deus não havia, pois, criado espíritos perfeitos em sentido absoluto, pois nesse sentido só ele era perfeito. Havia-os criado perfeito em relação às suas funções. Isto não quer dizer que a obra de Deus não fosse perfeita. O organismo do sistema, resultante da criação em seu conjunto, era perfeito, na perfeição orgânica de todo o organismo. Isto, porém, não implica, nem se pode admitir que, como ocorre em todo o organismo, a extensão e a potência da perfeição e do conhecimento de cada elemento individual componente possam ser iguais à do todo. Uma máquina pode ser perfeita em seu conjunto, formada de partes perfeitas, mas estas, só perfeitas como partes, e não como todo, isto é, não além dos limites de suas próprias funções. Assim, o empregado de uma organização comercial pode ser perfeito conhecedor de seu ramo, ignorando os outros e também todo o conjunto da organização. No entanto, dentro dos limites das próprias funções, as partes de uma máquina, como de uma organização, podem ser consideradas perfeitas e oniscientes. A imperfeição, para elas, começa logo se sai dos limites da própria competência.
Então, um elemento fazendo parte de um sistema perfeito, pode ser perfeito como elemento componente, ou seja, no âmbito a ele designado no plano geral. Mas eis também que, quando esse elemento quer sair desse âmbito, usurpando posições e invadindo funções além do limite pré-estabelecido, funções que lhe não competem e portanto não sabe de maneira alguma executar, esse elemento sai do terreno da perfeição e da competência, para entrar no da imperfeição e da ignorância. Por exemplo, o coração no organismo humano é um órgão relativamente perfeito enquanto permanece no âmbito das funções para as quais foi construído. Mas se ele quisesse tornar-se cérebro e suas células quisessem transformar-se em células nervosas, imediatamente se tornaria imperfeito e inadequado. Ora, essa imperfeição não seria obra do construtor deste órgão, mas dele mesmo, pelo fato de ter querido sair da tarefa a ele designada. Não basta ouvir o instinto expansionista do egocentrismo para poder ocupar outras posições. É necessário, também, levar em conta os correspondentes deveres e capacidades diferentes das possuídas. Neste caso, a imperfeição seria criada pelo coração, pelo fato dele querer funcionar como cérebro. Da mesma forma ocorreu com as criaturas relativamente perfeitas do sistema. Algumas quiseram sair dos limites de sua competência e conhecimento. Eis o significado da revolta: rebelião à ordem, desobediência à lei. Nesse momento aparece a imperfeição na criatura, mas a imperfeição não foi criada por Deus, é apenas obra da criatura ao querer ultrapassar os limites pré-estabelecidos. Assim, no seio do sistema se formaram posições desviadas, fora das funções, erradas. Ao lado da perfeição, formaram-se então zonas de imperfeição, as quais foram expulsas e formaram um antissistema. Explica-se, desse modo, como, através desse desvio do plano original, tenha-se podido chegar, daquela perfeição, a um estado de imperfeição, onde atualmente se encontra o nosso universo. Está assim resolvido o primeiro ponto da objeção, que sustentava serem os espíritos impecáveis, por serem perfeitos, não susceptíveis de erro e, portanto, inaceitável a teoria da queda. O segundo ponto de objeção, referente à onisciência, fica igualmente resolvido com os mesmos conceitos. Como já explicamos no capítulo 7, sobre a revolta, o conhecimento da criatura não ultrapassa os limites de suas funções e não dominava a zona maior, inexplorada, conhecida na sua totalidade só por Deus. Quando a criatura quis tentar o desconhecido, ultrapassando os limites de seu conhecimento, que era onisciente, relativo à sua posição e função, transformou-se em ignorante. Essa ignorância e o querer entrar na zona proibida, cujo conhecimento só Deus possuía, reservada à obediência, ocasionou a revolta, o erro, a queda. C. Na parte precedente, respondemos a primeira metade da objeção, referente ao espíritos ou criaturas. Vejamos agora a segunda metade, referente à divindade, ao Criador. A acusação feita é a seguinte: como onisciente, Deus sabia as consequências da revolta e podia impedi-la. Como onipotente, ele havia falhado, e a obra de sua perfeição desmoronara. Sua onisciência, onipotência e perfeição não podem conciliar-se com a teoria da queda. Não podendo negar esses atributos a Deus, é preciso negar a queda. O homem é como uma criança que tinha um belo vaso e o quebrou. E ali fica, cheio de raiva e triste, com os cacos na mão, olhando-os e diz: não fui eu. Mas os vasos estão lá e falam claro. Não tem outro remédio senão confessar e, no entanto, procura não aceitar o fato consumado. Procura assim fugir da própria culpa, pensando poder libertar-se das consequências, se provar que o culpado foi outro. No caso em estudo, o fato consumado aí está, e não é explicado nem eliminado se jogarmos a culpa em Deus.
Não seria bastante este fato para provar que o homem ainda está se movendo em plena psicologia da revolta? Tão vivo está ainda nele o princípio determinante da queda? As três acusações são conexas e uma implica a outra. Respondemos a primeira no capítulo 9, dizendo que o erro fora previsto pela onisciência de Deus, sendo provado pelo fato de o sistema já ter sido provido com antecedência dos meios automáticos necessários para sua recuperação e cura. Contrariamente ao que afirma a objeção, a onipotência de Deus e a perfeição do sistema ficam provadas pelo fato de, no final, tudo ficar sanado e voltar ao estado original de perfeição. Poder-se-ia responder também com uma pergunta: que necessidade tinha a perfeição de Deus de criar um mundo de seres imperfeitos? Dois fatos indiscutíveis se enfrentam: de um lado a perfeição de Deus, do outro a imperfeição das criaturas. Não se pode permitir que, de tanta perfeição tenha podido nascer tanta imperfeição. Então esta só poderá ter nascido da queda. Portanto, o motivo da perfeição de Deus não nega a queda, ao contrário, é mais uma prova. Respondemos a acusação contra a perfeição de Deus e de sua obra com outra pergunta: qual das duas obras é a mais perfeita? Aqui não pode errar porque os elementos componentes, que são prisioneiros de uma disciplina corretiva que, eliminando toda a liberdade, torna impossível todo erro, ou a obra onde os elementos componentes são mantidos juntos apenas por livre e convicta aceitação da lei, por espontâneo coordenar-se na ordem, cuja liberdade é tanta que admite até a possibilidade de uma transgressão à ordem. Qual das duas obras é mais perfeita, a primeira ou a segunda que, podendo desmoronar, foi construída de tal maneira que se poderia reconstruir por si mesma, pois Deus, sendo sábio, colocou nela até os meios para sua autocura, no caso, como ele previra, se a obra viesse a desmoronar? E como poderia Deus ter feito diferentemente, sem violar o princípio fundamental da liberdade, que ele não poderia renegar em sua obra sem renegar a si mesmo? E podemos continuar a perguntar-nos: qual é o mais perfeito? O organismo que só conhece as leis da saúde, não podendo sair desse estado fixo, ou o organismo que também conhece as leis da doença, sendo livre de ceder a ela, mas tão sabiamente construído que, através da experiência do mal e da dor, enriquecendo com novas experiências, consegue reconstruir-se em perfeita saúde? Qual sistema é mais perfeito, o que só conhece a perfeição, ou o que abraça também a imperfeição e sabe reconduzi-la até a perfeição? Quem é mais forte, quem permanece soberano porque não encontra batalhas, ou o que se embrenha nelas e as sabe vencer? Qual dos dois construtores é mais sábio, o que fez um edifício tão perfeito, que não necessita ser estudado a possibilidade de um desmoronamento, ou aquele que fez um edifício onde essa possibilidade é tão bem prevista e estudada que, se ocorresse o desmoronamento, tudo se reconstruiria automaticamente até o estado perfeito do edifício não desmoronado? Então, como se pode condenar Deus por não ter impedido o desmoronamento, mas respeitado a liberdade do ser e a necessidade de, por si, convencer-se do erro? Por isso, previu e providenciou tudo tão bem, que anulou todo o prejuízo. Quanto mais o homem tende a fazer de Deus uma ideia antropomórfica, degradando ao nível de um ser egoísta, que cria para fazer-se adorar, a fim de mostrar seu poderio e punir os rebeldes, como poderemos culpar Deus dos males do antissistema, se estes são um meio para reconstruir o sistema, com o qual ficarão anulados? Quanto mais de perto observamos o fenômeno, procurando a imperfeição, tanto mais acharemos a perfeição. O maravilhoso é que o sistema permaneceu com as suas divinas perfeições no mais profundo do antissistema, em última análise, representando apenas uma corrupção exterior do sistema de Deus. A queda reduz-se a uma doença em convalescença, a um estado transitório e excepcional de uma parte do sistema. A desordem não é geral, não mata a ordem, mas permanece circunscrita e enquadrada.
o antissistema continua a ser dirigido pelo sistema, isto é, por Deus. A ordem permanece sempre a mais forte e domina a desordem, a dor, o mal, deixando-os subsistir só enquanto e até quando estiverem realizando o trabalho da cura. Assim, a punição reduz-se ao esforço de reconquistar a felicidade e a imperfeição serve para achar a perfeição. Desta forma, quanto mais se sobe, quanto mais se esforça e merece, tanto mais o ser se aproxima daquela felicidade. Em sua posição invertida, em última análise, o antissistema apenas nos indica a posição correta do sistema. Dessa maneira, a perfeição de Deus transparece no fundo, através de tantas imperfeições de nosso mundo. Da profundidade onde se encontra o sistema, tudo volta à superfície e tanto mais quanto mais se evolui. Deus permaneceu no centro de tudo e a sua obra foi feita de tal modo que o antissistema só pode trabalhar pela sua própria destruição. Por isso nós, seres decaídos, continuamos apesar de tudo a viver no sistema. Com a revolta procuramos afastar-nos de Deus e só conseguimos arrancar-nos os olhos para não o ver e, sem sabê-lo, permanecemos nele. Quanto mais subimos, mais nos apercebemos disso. Em sua sabedoria e bondade, Deus previu tudo de modo que a revolta não pudesse produzir uma ruína definitiva do sistema. A certo ponto, a queda para e inverte-se na direção oposta, na subida. Que maior previdência e providência que esta intrínseca capacidade de salvação, inserida no próprio fenômeno. E a ferida é não só curável, como há uma vontade precisa de cura, que impõe à evolução seu telefinalismo, pelo qual o ser tem de evoluir na direção desejada por Deus, acossado pela dor, atraído pela ânsia de felicidade, é constrangido a subir para voltar a Deus. Concluindo este assunto, a nossa resposta à objeção confirma cada vez mais a teoria da queda. Vista mais de perto, reduz-se apenas a um parêntese de imperfeição na perfeição, de dor na felicidade. Parêntese que no fim desaparece sem deixar resíduos de prejuízo. Assim foi deixada aos espíritos a liberdade de possuir a perfeição e felicidade, de dois modos: obedecendo a Deus, funcionando harmonicamente segundo a lei em seu organismo; 2, desobedecendo a Deus, errando, mas para depois corrigir-se, caindo, mas para levantar-se, destruindo a perfeição, mas para depois ter de reconstruí-la fatalmente em sua integridade. O maravilhoso é que, em ambos os casos, qualquer opção na escolha, pela criatura, o resultado é sempre o mesmo: a perfeição própria do sistema é inatacável e permanece íntegra. Pode imaginar-se obra mais perfeita. Que resta da acusação de imperfeição, feita a obra de Deus? Qual o resultado final de todo o processo? A queda terá conseguido vários resultados importantes. 1. A parte caída terá tido tão dura experiência que não mais repetirá. Voltou à felicidade e aí permanece. O mal foi curado sem resíduos, sem traço de prejuízo. Não significa não ter deixado recordação, pois é necessária para guardar o fruto da lição, tão rudemente aprendida. É a lembrança da dor, a qual desapareceu totalmente. Mas a lembrança de haver sofrido não é para nós dolorosa, ao contrário, tanto mais se sente a alegria da libertação quanto maior foi a dor e quanto maior é a felicidade atual. A recordação ensina e aumenta a felicidade novamente encontrada. 2. A parte não derrocada terá assistido à queda, vendo-lhe as consequências. Aprendeu, pois, o seu significado, conhece agora o perigo e, com todas as forças, evitará cair. Assim, cada elemento sabe o que acontece quando se sai dos limites da própria posição e conhecimento, para invadir zonas desconhecidas, além da própria competência. 3. Nos dois casos a posição final é igualmente a da perfeição e felicidade, tanto para quem ficou, como para quem saiu e voltou. Não somente tudo volta a seu lugar, mas a queda é como um sangue que,
ao coagular-se, impede por si mesmo a saída de novo sangue da ferida. Então, como último resultado, a queda encerra para sempre a possibilidade de novas quedas. 14. A psicologia da revolta, Satanás e o antissistema. Passamos a outro ponto discutido no curso. Entretanto, mais do que uma objeção, trata-se de um pedido de esclarecimento. Aceita mais ou menos como conclusão da discussão precedente sobre a teoria da queda. Foram pedidos dados mais precisos a respeito do que parece ser o ponto nevrálgico do fenômeno da queda, ou seja, a psicologia da revolta. O problema gira, essencialmente, em torno deste ponto central, saber como e por que os espíritos quiseram rebelar-se. Esse problema envolve o do egocentrismo, que lhe foi a causa. Como é que este, sendo um princípio basilar e sádio do sistema, tanto que sobre ele se baseia a possibilidade de individuação nas criaturas e da unidade de Deus e era uma qualidade fundamental sua, como esse princípio do egocentrismo pôde ser a causa de tanto mal. Esse egocentrismo implica que tudo que existe, se individualize, à semelhança do modelo máximo central, Deus, então também as forças do mal se terão individualizado. E teremos que admitir a existência pessoal de Satanás. Os problemas são conexos e concatenados um com o outro. Vamos responder a tudo. Não é verdade que Deus possa tudo caprichosamente. Há coisas que ele não pode fazer. Assim, por exemplo, ele deve manter-se com as suas qualidades, coerentes com a sua posição. Não pode violar sua lei, porque renegaria a si mesmo, nem contradizer-se. Deus criara a criatura de sua substância, a sua imagem e semelhança, isto é, segundo seu próprio modelo de eu sou, baseado no egocentrismo. A organização mesma do sistema fundamentava-se, com sua hierarquia e distribuição de funções, sobre a individuação dos seres, consequência do princípio egocêntrico. Ora, se Deus não houvesse respeitado na criatura esse princípio, fundamental em si, em primeiro lugar, não teria respeitado a si mesmo. Portanto, Deus não podia violar este princípio, nem mesmo na criatura. Tendo Deus criado os seres da sua própria substância, devia respeitar neles as suas mesmas qualidades. Se Deus houvesse limitado a liberdade da criatura, teria caído em contradição consigo mesmo. Mas, havia outro fato ainda mais importante. Deus era amor, havia criado por amor, estando todo o sistema permeado de amor. Sobre isso se baseava sua estrutura hierárquica e sem amor não podia funcionar aquele organismo. Num sistema desse tipo, o conceito de coação forçada fica totalmente excluído, não havendo lugar para ele, pois constituiria aí uma violação, representando a maior das contradições em Deus. Num organismo construído com os princípios da liberdade e do amor, a obediência só podia ser obtida por adesão espontânea e jamais pelo caminho das limitações e das coações. Se Deus houvesse introduzido em seu sistema esses princípios opostos, teria traído a si mesmo e destruído sua obra. O princípio da disciplina mantida com a força representa justamente a inversão do método do amor, sendo precisamente este o método vigente no antissistema. Se Deus tivesse usado esse método invertido, teria sido ele mesmo o primeiro a promover a revolta e, então, uma queda promovida não pela criatura, mas pelo próprio Criador teria levado não a uma ruína temporária e curável, mas a um desmoronamento definitivo de tudo. A disciplina reinante no sistema só pode ser uma disciplina absolutamente espontânea e livre. A obediência conseguida com a violência e com o terror é apenas uma repetição contrafeita e às avessas do método de disciplina vigente no sistema. Não é a disciplina livre dos espíritos puros, mas a disciplina forçada dos rebeldes. No sistema tudo é liberdade e amor, no antissistema tudo é escravidão e terror. Como teria podido Deus, para evitar a queda, recorrer aos métodos próprios do antissistema, ou seja, impor a lei por constrangimento forçado? Por sua própria natureza,
As ordens de Deus estão situadas nos antípodes das de Satanás. Jamais obrigam, apenas convidam, não violentam, apenas persuadem, não pedem com prepotência a escravidão, mas oferecem, com bondade, a amizade. A própria estrutura do todo e os princípios segundo os quais fora realizada a criação impediam uma intervenção de força da divindade contra a criatura com o fito de constrangê-la a obedecer à lei. O princípio de amor, segundo o qual tudo fora criado, era a única força que foi confiada à tarefa de manter unido o organismo do sistema. Este só podia existir em virtude desse impulso de amor que o mantivesse unido. Se houvesse penetrado no sistema o menor traço de forças opostas, não seria mais um sistema, mas um antissistema, e seria suficiente essa infiltração para operar a queda ocorrida com a revolta. O sistema era um organismo, e, para mantê-lo em seu estado orgânico, era indispensável essa força íntima, profunda, fruto de plena convicção e aceitação. Poder de coesão que só o amor pode dar e jamais poderia ser uma imposição coagida. Este outro método é somente uma falsificação daquele, realizado no antissistema, onde vemos não representar nenhum poder de coesão real e duradoura. Como acontece em nosso mundo, a força produz apenas luta em cadeia, de ação e reação, num estado de guerra contínua. Esse estado de incerteza e instabilidade é admissível de forma transitória em nosso universo em evolução e processo de cura. Mas não era possível haver tão grande imperfeição no seio de um sistema perfeito em sua forma estável e definitiva. Com estas observações, vimos nada poder opor-se à conduta de Deus, que não podia forçar o sistema, a fim de evitar a queda, permanecendo esta completamente compreensível e logicamente justificada, mesmo diante da razão humana. Procuraremos agora compreender a conduta da criatura. Poderemos explicar, dessa forma, como nos foi pedido, o ponto nevrálgico do fenômeno da queda, ou seja, a psicologia da revolta. Poderemos assim ver por que como os espíritos quiseram rebelar-se. Em Deus estavam perfeitamente harmonizados o princípio do egocentrismo e do amor, porque o egocentrismo de Deus abarcava todos os seres, não era egoísmo separatista, mas um altruísmo unificador. Não podia, portanto, nascer em Deus contraste entre o princípio centralizador do eu sou e o princípio oposto do amor. Na criatura encontramos os mesmos dois princípios, pois ela é feita da mesma substância de Deus e a sua imagem. Mas na criatura os dois princípios tinham de harmonizar-se por um ato livre dela. Sem esse ato, a criatura não podia fazer parte do sistema, dada sua constituição, como vimos. A criatura estava livre entre dois impulsos contrários, senhora da situação. De um lado o impulso egocêntrico do eu sou, base de sua individuação, impelido à expansão pela afirmação de si mesmo. De outro lado o impulso altruísta do amor, base do funcionamento e da estrutura orgânica do sistema, impulso levado ao sacrifício em obediência à ordem, para o bem coletivo. O ato de obediência da criatura era o único passaporte que lhe dava direito de entrar como participante do sistema. Para ser digno, era mister ter sabido, em regime de liberdade absoluta, dar prova de saber viver na ordem, aceitando-a desde o princípio, sem ser constrangido por nenhuma coação. Um constrangimento não teria constituído a confirmação indispensável. Foi deixado, a liberdade do ser, o superar ou não o exame, devendo dar prova de aceitar as condições indispensáveis à sua existência como membro do sistema. Tratava-se da livre aceitação de um pacto, como também o exigia a dignidade da criatura livre, formada da substância divina. Competia, agora, à criatura, equilibrar o impulso egocêntrico do eu sou com o impulso altruísta do amor. Havia o fato indiscutível de que, sem aceitação do princípio de coesão do amor, o princípio oposto do egocentrismo, separatista por natureza própria, jamais teria podido entrar, com as individuações que o representavam,
na organização disciplinada do sistema. Esse ingresso da criatura só podia ocorrer na forma de uma livre aceitação de um pacto, não só para respeitar o princípio da liberdade, mas também para dar prova de saber ocupar a posição e executar a própria função no sistema, e ainda, finalmente, para constituir um penhor, fruto da livre vontade. O ser devia retribuir a Deus o amor, pelo qual havia sido criado, reconhecendo-o espontaneamente com o chefe e declarando-lhe obediência, empenhando-se, com a aceitação do pacto, a viver na lei. Com a criação, Deus já situara a criatura no sistema. Mas, em respeito ao seu próprio princípio de liberdade, esperou a confirmação da criatura, queria corroborar e fixar com um ato próprio de livre vontade a sua posição, a fim que esta se tornasse definitiva. Deus deu à criatura, de imediato, o exemplo do respeito que exigia para com ele. Nem mesmo quis impor o supremo dom de entrar em sua ordem e a felicidade que daí derivava. Ofereceu um pacto de consentimento bilateral, livre, porque somente assim podia agir um Deus de amor, que havia criado por amor. Vimos no capítulo 7, sobre a revolta, como venceu numa parte dos seres o impulso do amor, enquanto na outra parte, rebelde, venceu o impulso oposto do egocentrismo. Consequentemente, a parte fiel ao princípio orgânico permaneceu na ordem e a parte aderiu ao princípio oposto precipitou-se na desordem. Nesses seres, o egocentrismo cresceu até superar o limite preestabelecido, precipitando-os, assim, na imperfeição e na ignorância, nas quais foi possível o erro e a queda. A causa de tão grande mal não foi o egocentrismo, porque quanto este resulta equilibrado com amor, como é em Deus e nos espíritos não rebeldes, não gera prejuízo. A causa de tanto mal foi o desequilíbrio e o exagero do egocentrismo, o fato de sua prevalência sobre o amor e assim o destruiu, e, com esta destruição, privou o sistema de toda a sua força coesiva e unificadora. É natural, portanto, este se ter automaticamente desagregado, porque o egocentrismo egoísta só pode separar e destruir qualquer organização. E o sistema era antes de tudo um organismo sustentado todo em função do princípio do amor, seu impulso fundamental diretor. É lógico que, com a revolta, se tenha desfeito todo o estado orgânico do sistema e desta tenha permanecido apenas um estado pseudo-orgânico, tal como existe no antissistema. Pseudo-orgânico porque, em nosso mundo, a ordem é apenas temporária, sustentada somente pela imposição da força, sempre contrastada pela desordem logo cessada sua imposição. Disso decorre serem todas caducas as construções de nosso mundo, não resistindo ao tempo, coisa inadmissível no sistema. O antissistema está condenado automaticamente a esboroar-se, justamente porque falta-lhe o poder coesivo do amor. Negá-lo significa negar a Deus, a vida, a coesão, a própria unidade. O antissistema, como negação do amor, não pode ter a força de construir coisa alguma. Se algo nele se reconstrói, isto não é obra do antissistema, mas do sistema que nele ainda sobrevive para salvá-lo. Não é obra da força, mas do amor, não do mal, mas do bem. Dissemos, no capítulo 9, ter sido a revolta uma exagerada superestimação do próprio eu, por parte dos espíritos rebeldes, é onde o homem ainda tende a recair, aplicando precisamente os princípios do antissistema. O pecado da revolta foi, com efeito, um pecado de orgulho, de exagero e superestimação do eu, um pecado de egoísmo. Nisto consiste a revolta. Estamos no polo oposto do egocentrismo de Deus, feito de amor, exatamente no polo feito do egocentrismo egoísta do homem dividido contra seu próximo. É a vontade de ser tudo, não freada pela disciplina do sistema. É o desejo expansionista e imperialista de domínio individual, no qual triunfa o oposto impulso secessionista centrífugo, ao invés do impulso centrípeto de Deus.
Parece ser este o ponto mais difícil de compreender no fenômeno da queda e, no entanto, esta psicologia da revolta é a coisa mais comum em cada dia de nossa vida. Parece difícil compreender esse exagero do egocentrismo. Nós mesmos, ainda agora, fazemos-nos centro de tudo, pretendemos julgar Deus e condenar sua maneira de agir. Mas, a verdadeira razão pela qual não é difícil compreender esta psicologia da revolta é porque não queremos reconhecer os nossos defeitos e as nossas culpas. Estamos mergulhados até o pescoço no antissistema e na sua psicologia da revolta, não contando com a justiça de Deus, mas apenas com as nossas forças e nelas procurando defesa. Para salvar-nos, tentamos jogar a culpa até em Deus. O próprio fato de ainda estarmos nos revoltando, até mesmo contra a teoria da queda, está repetindo a primeira revolta e nula prova. Como negá-la, se ainda estamos saturados dela? Talvez uma das maiores provas da verdade da teoria da queda seja dada justamente pelas objeções feitas à teoria e pela atitude da psicologia humana ao discuti-la. A maior parte das dificuldades consiste em procurar os defeitos da obra de Deus, para acusá-lo como culpado dos danos atuais, ou seja, consiste em fazer disso o centro do universo, para dele julgar, tudo em função de si mesmo para a própria vantagem ou prejuízo. Para quem não sabe compreender a psicologia da revolta, só podemos indicar esse modo de pensar evidente sob os olhos. A tendência instintiva é justamente a da revolta, ou seja, de tornar-se a si mesmo centro de tudo, derrubando a lei, tornar-se lei e verdade, vebe com isto adquirir o direito de julgar e condenar. As objeções tendem, em geral, a querer provar o erro de Deus e da sua obra, porque a culpa não é do homem. Esta tenacidade em não querer considerar-se culpado prova não somente a revolta, como o gosto no hábito da revolta e sua insistência. A memória do instinto reproduz o passado e assim se explica porque o homem procura a culpabilidade em Deus e a inocência própria. Donde provém os instintos, senão de um intervalado automatismo? De onde nasceram eles, neste caso? Isso tudo não é fruto do sistema, mas do antissistema. Estamos desta maneira duvidando e procurando demonstrar como não sendo verdadeira uma teoria que estamos vivendo. Como fariseu do Evangelho, fazemos diante de Deus a enumeração de nossas virtudes, depois de termos feito o rol dos defeitos do próximo. Explica-se assim como, em seu conceito mais comum, a liberdade seja compreendida não como enquadramento na ordem, sistema, mas como revolta individual à disciplina coletiva, para substituir o próprio à ordem existente, tornando-se, quando possível, chefe de outra ordem. É o motivo da revolta que renasce de todos os lados. Procuraremos agora responder à última parte da pergunta, em relação às individuações das forças do mal e ao problema da existência pessoal de Satanás. Indubitavelmente, se o sistema tem um centro em Deus, o antissistema deve ter seu próprio anticentro. E se o primeiro corresponde ao princípio do eu sou, o segundo deve corresponder ao princípio do eu não sou. Enquanto o primeiro representa a plenitude do espírito e da unificação, o segundo representa a destruição do espírito na matéria e a vitória do separatismo. Tudo quanto até agora dissemos, e também a lógica, não só nos impõe que admitamos, diante do centro do sistema, o anticentro do antissistema, mas nos indicam também as qualidades destes dois centros opostos, devendo ser as mesmas do sistema e do antissistema levadas ao máximo de concentração. Cada um dos dois centros trabalha em sentido inverso ao outro, em posição de completo antagonismo e rivalidade, disputando-se o domínio dos seres. Os espíritos não decaídos estão fora dessa luta. Mas os que, com a revolta, se deixaram levar pelos impulsos do antissistema, vivem à mercê destes, procurando mantê-los sob seu domínio. Este fato, todavia, não pode impedir as forças do sistema de permanecerem vivas e ativas também no antissistema e de exercerem pressão sobre as criaturas.
É a luta entre a luz e as trevas, entre os impulsos ascensionais da evolução e os descendentes da involução. Cada um dos dois centros quereria tudo para si, o do antissistema para vencer o sistema, fixando definitivamente a sua revolta, e o do sistema para vencer o antissistema, salvando-o, ao levá-lo definitivamente ao estado de